Eu sou o Yuri. Esse é o Vitor. Não. Errou. Você está assistindo Praticamente Reformados. Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre os 10 mandamentos. A gente vai ver um pouquinho sobre esse alicerce onde toda a lei do Antigo Testamento é desenvolvida. E o nosso desafio com relação ao vídeo de hoje é pensar como no século XXI a gente pode aplicar os 10 mandamentos na nossa vida. Para nos ajudar a entender essa pergunta, primeiramente a gente deve lembrar do que se tratam os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ou decálogo, se encontram em Êxodo 20. Decálogo é um termo técnico para designar esses 10 mandamentos, ou 10 palavras, que literalmente em grego é o que significa decálogo, 10 palavras. E os 10 mandamentos, como Yuri disse, é o alicerce, é o fundamento onde toda a lei de Moisés se desenvolve. E nos capítulos posteriores ao 20, veremos as aplicações no culto cerimonial, na sociedade judaica e também a conduta individual de cada pessoa do pacto. E falando em pacto, lembrando que nós falamos sobre isso na série Cosmovisão Cristã, aqui os 10 mandamentos são um desdobramento, é um desenvolvimento, uma revelação progressiva que avança. E por ser um desdobramento do mesmo pacto, há obrigações. E essas obrigações, se cumpridas, continuam no benefício do pacto, mas se descumpridas, há o castigo, a justa recompensa por não cumprir com o pacto que o próprio Deus instaurou para o seu povo. Então os 10 mandamentos eles são o pacto de Deus com o seu povo, ou seja, com Israel. Mas esse pacto aponta futuramente para um Israel espiritual também, envolvendo tanto judeus quanto não judeus. Sendo assim, os 10 mandamentos eles revelam o caráter moral perfeitamente bom de Deus. E sua imutabilidade, a sua santidade, a sua soberania e a sua graça e misericórdia para com o seu povo. E a lei dada só poderia agradar a Deus se fosse completamente cumprida em todos os seus pontos. Só assim a pessoa acharia graça diante de Deus. E como a gente já viu em outros vídeos, o pecado afetou tanto o ser humano que o ser humano não foi mais capaz de cumprir toda a lei de Deus a partir de Adão. Então, na prática, a lei nunca poderia ser cumprida, porque exigia um alto nível de excelência que não é possível para o ser humano pecaminoso. Dessa forma, a lei não tem o propósito de salvar o ser humano através do seu cumprimento, ou muito menos conseguir o favor de Deus. E a Epístola de Tiago nos dá uma luz sobre como era esse relacionamento do ser humano com a lei. Ele diz que se a pessoa tropeçar em um ponto da lei, ela é culpada por tropeçar em toda a lei, porque o descumprimento sequer de um ponto da lei fere a santidade de Deus, tornando impossível o relacionamento entre o Deus Santo e o ser humano que quebra a lei. Então, qual é o objetivo da lei? Já que a lei não pode salvar, já que a obediência à lei por parte do homem é impossível, o que resta para que a lei seja utilizada por nós? Nós podemos lembrar de 3 objetivos da lei que a própria Bíblia traz. O primeiro é revelar o nosso pecado. É revelar que, diante do caráter santo de Deus, depois da queda, não há ninguém que busca Deus, não há ninguém que o compreenda, que o entenda, não há ninguém que queira se relacionar com Deus. Então, já desde o primeiro mandamento, que nós veremos nos próximos vídeos, não há o amor a Deus, não há o amor nem mesmo ao próximo, porque essa obediência é impossível ao homem. O homem ele está afastado de Deus, ele carece da glória de Deus. E isso nós vemos claramente em Romanos 1-3. E diante dessa culpa, não um mero sentimento de culpa, mas uma verdadeira convicção de culpa que a própria palavra de Deus traz, da culpa do homem pecador diante de um Deus tão santo, a lei de Deus aponta que o próprio Deus, na verdade, é o único que pode cumprir essa exigência. E isso nós vemos em Jesus. Jesus, como prometido pela lei e pelos profetas, pelos salmos, pelos livros poéticos, ele veio e cumpriu toda a lei. Ele não tropeçou em nenhum ponto, ele foi obediente em todo momento, inclusive ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mesmo tendo a participação na natureza humana de Maria, ele foi concebido sem pecado, ele foi concebido de forma virginal, de forma santa, pelo próprio Espírito Santo. E é somente em Jesus, na justiça perfeita de Jesus, que nós podemos, de fato, ser justificados em Cristo. Porque a justificação é exatamente isso. Nós falamos isso na série de Cosmovisão Cristã. Jesus, ao viver de forma perfeita, viver em completa obediência diante de Deus, garantiu para nós que recebêssemos a sua justiça e sobre ele fosse colocada a nossa injustiça.
para que a ira de Deus, que é a maldição da lei, da quebra do pacto, caísse sobre Jesus, de maneira que nós pudéssemos receber a sua graça. Mas isso porque o próprio Deus, que deu toda a exigência da lei, também cumpriu, porque Jesus é o Filho de Deus. E isso nós vemos também claramente em Romanos, do capítulo 4 e 5, e Gálatas, de capítulo 1 a 2. E uma vez recebida a graça de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, aqui e agora, nós podemos lembrar do terceiro uso da lei. E aqui é que repousa a grande questão da lei para os nossos dias. A lei de Deus nos constrange à gratidão diante de Deus, porque Deus nos salvou de nossa miséria por meio de Cristo Jesus. E agora nos faz olhar de novo para a Escritura e vermos que aqueles mandamentos que são santos, puros e bons, não eram peso, mas na verdade um bom relacionamento gracioso com Deus. Um relacionamento de vida e de amor que vai repercutir por toda a eternidade. E isso nós vemos em Romanos capítulo 6 até o final da epístola, e assim como também em Gálatas 13 e 6. Nós vemos que o apóstolo Paulo deixa bem claro esses usos da lei, e que ele não deixa a liberdade cristã por si só, mas a liberdade cristã está em voltarmos para a lei. A lei nos conduzia até Cristo, e uma vez nos conduzindo até Cristo, nos mostra como devemos também agir em obediência diante de Deus, assim como Jesus. Inclusive, nós podemos perceber em Êxodo, nos versículos 1 e 2, que lá mesmo, no preâmbulo dos 10 mandamentos, Deus, antes de dar todos os mandamentos, ele se apresenta como Deus de Israel e que libertou o seu povo da servidão no Egito, da escravidão no Egito. Não foi a mesma coisa com nós, não foi a mesma coisa com as nossas vidas. Nós estávamos escravos do pecado, escravos de todos os vícios e idolatrias, até que o próprio Deus veio até nós, nos mostrou o seu evangelho, nos mostrou a sua graça, nos libertou e agora nos mostra que devemos seguir a Jesus conforme ele obedeceu a Deus Pai. É exatamente a mesma coisa, a mesma situação. O problema do israelita, que não era regenerado pelo Espírito Santo, é que ele pensava em somente questões externas, em somente questões de atitude, em questões de um mero cumprimento formal da lei. Mas na verdade, sem um coração regenerado por Deus, sem uma vida completamente nova, não era possível cumprir a lei conforme Deus desejava. E o próprio Jesus legitima o cumprimento da lei. Por exemplo, a citação de Jesus, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, foi tirada da própria lei, mostrando que Jesus mesmo apontava para o cumprimento da lei e dos 10 mandamentos. Então, o resumo de tudo isso nos leva ao pensamento lógico de que, se Jesus cumpriu a lei e obedeceu aos mandamentos de Deus, nós também devemos seguir os passos de Cristo, fazendo a vontade do Pai. Então, a gente precisa estudar e se debruçar em cima dos 10 mandamentos, porque além de refletir os aspectos perfeitos de Deus, eles nos mostram como deve ser a nossa vida perante Deus. Ok, mas será que é possível a gente viver conforme os 10 mandamentos? É possível a gente seguir a lei de Deus? Será que a gente tem que guardar o sábado também, Vitor? Não somente é possível, como é essencial. Inclusive a questão do sábado, nós podemos ver no próximo vídeo. Podemos ver como isso se desenrola hoje em dia. Se é possível de fato vivermos dessa maneira. Mas é necessário sempre lembrar do cerne. Não é uma mera obediência de uma atividade qualquer, de uma ação qualquer. É primeiro de uma atitude do coração. De um coração regenerado diante de Deus. De um coração, como diz no Ezequiel, não de pedra, mas de carne, com a lei de Deus escrita no coração, e isso só é possível por meio do Espírito Santo. É essa obediência que os 10 mandamentos requer. E aí entram todas as outras questões, a respeito do sábado, a respeito de honrar os pais, a respeito do homicídio, da mentira, que é muito comum mentira, falso testemunho, a cobiça. Isso tudo nós podemos ver, mas sempre lembrando que é em Cristo Jesus que nós podemos cumprir a lei como ele cumpriu. Então isso significa que veremos cada um dos 10 mandamentos? Nós pretendemos, se Deus quiser, ver cada um dos 10 mandamentos. E aí nós vamos ver as obrigações, vamos ver os deveres que isso implica e também as possíveis consequências. E as aplicações em nossa vida, em todas as áreas da vida humana. E isso nós veremos nos próximos vídeos, por isso é importante que você esteja ligado. Nós veremos assim que os 10 mandamentos não são coisas do passado, e questões eternas respondidas unicamente em Jesus Cristo. Nós veremos que, sem Cristo, o homem cai em profunda idolatria, em profunda alienação consigo mesmo, referente ao próximo e também na vida em comunidade. Então, se você gostou, dê um joinha no nosso vídeo,
se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos para aprendermos juntos mais sobre esse assunto. Não esqueça também do sininho para receber uma notificação no celular ou receber por e-mail que chegou um vídeo novo no nosso canal. Eu sou o Yuri. Eu sou o Vitor. E até mais.